Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário aqui na Rede Século XXI a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. No programa de hoje, nós vamos começar uma série muito interessante que já há um bom tempo a gente gostaria de fazer aqui no programa Eclésia e agora temos a oportunidade. Em diversas ocasiões, aqui no programa Eclésia, quando a gente conversa sobre a vida, a biografia de algum santo da igreja, muitas ocasiões a gente cita os santos doutores. Mas nós vamos fazer uma série de alguns programas aqui na Rede Século XXI, apresentando todos os santos doutores. São 36 santos doutores. Já vamos saber o que significa isso. Mas então você não perca os nossos programas, hoje e os próximos, onde a gente vai fazer um voo panorâmico, porque a vida desses santos é algo muito rico, muito assunto, muita coisa bacana daria para aprender a partir daí. Mas para a gente apresentar e conhecer um pouco desses santos doutores, a gente começa essa série de programa a partir de hoje no programa Eclésia, tá certo? E quem vai comentar é o nosso querido Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno. Quero chegar mais uma vez nas vossas casas com tanta alegria, com tanto entusiasmo, sobretudo com, digamos assim, aquela vontade de transmitir a qualidade especial e particular que Deus dá para algumas pessoas que a igreja depois caracteriza com o título de doutores, né? Falou muito bem o diácono, são 36 pessoas no decorrer de 2000 anos de história da vida cristã, e com um pormenor, 32 homens e 4 mulheres também. 32 homens, 4 mulheres. Exato, que prestigiam na igreja com este título, e vamos conhecer o porquê este título tão bem merecido e como nós hoje temos a alegria de usufruir, digamos assim, deste dom que Deus deu para esta pessoa, para conhecer mais o nosso Deus, acreditando naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Padre, então, para a gente não perder tempo, já que a gente tem muito assunto nesses programas, para a gente começar a dar início à nossa série sobre os santos doutores, antes da gente falar sobre o primeiro deles, explica para a gente na prática, né? O que significa ser um santo doutor? Certo. Doutor da igreja, diácono Eric, é aquele cristão que distinguiu-se por um notório saber teológico. Certo. Um saber que é atestado também por escritos vários, especialmente, porém, pela integridade de vida em qualquer época da história. Certo. Por isso nós temos doutores, seja nos primeiros tempos da igreja, inclusive alguns que aí quando ainda nem a religião cristã tinha sido afirmada como religião oficial do Império Romano, até, por exemplo, há poucas dezenas de anos atrás, quando o Papa, que hoje é santo também, São Paulo VI, proclamou doutor da igreja Teresinha do Menino Jesus. A gente vai chegar nela, na lista aqui. Isto é, no decorrer de 2000 anos de história, qualquer que seja o tempo bem diferenciado, porém estas pessoas se destacaram pelo notório saber teológico e pelos escritos com os quais eles confirmam a doutrina cristã, mas sobretudo esta sabedoria acompanhada, ou digamos melhor, conjugada com uma postura séria da vida deles. Padre Guido, então nesse caso, como o senhor já disse, tem mulheres na lista, não é necessário que sejam sacerdotes esses santos. Absolutamente. Aliás, diácono Eric, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que temos grandes santos na história da igreja que não chegaram nem ao sacerdócio. Um Francisco de Assis, por exemplo, é um diácono, como o senhor. É verdade. Diácono. São Bento, não sabemos se ele é sacerdote, parecia que não. É o fundador, né, dos montes beneditinos, etc. A característica do sacerdócio, claro, dá um aspecto, digamos assim, tudo sagrado, especial, né, de um carisma. Mas para a santidade nós também temos pessoas que inclusive não sabiam nem ler nem escrever, digamos assim. E até os pensamentos divinos que queriam transmitir, elas ditavam para alguém que depois colocou à nossa disposição.
Uma outra coisa também, Padre Guido, que a gente já vai entrar na lista dos 36. A gente vai fazer um comentário sobre cada um dos santos doutores, que são 36 ao todo. Há quem confunda também, Padre Guido, o título de doutor da igreja com padre da igreja. Doutor da igreja precisa ter uma proclamação. Um papa vai chegar um determinado dia e vai proclamar doutor da igreja. É isso? Sim. Agora, padre da igreja não é a mesma regra. Não é a mesma regra. É bom explicar. Obrigado por esta pergunta. Padres da igreja são aqueles cristãos que contribuíram eficazmente para a reta formulação das verdades da fé, profissão de fé, sacramento, dogmas, nos tempos da formação da vida cristã. Certo. Tempo também dos grandes debates e tempo até de heresias. Isso até no século VI, VII século, até lá, né? Este período encerra-se no ano 604 com a morte de San Gregorio Magno, que foi Papa, certo? No Ocidente. Ao passo que no Oriente, com a morte de San João Damasceno, no ano 749. Então, o padre da igreja tem a ver com esses grandes, esses pensadores que ajudaram, vamos dizer assim, a cunhar a nossa fé como a gente conhece, sim, mas que ficaram na história. Ficaram na história, não vai ter um padre novo da igreja, por exemplo? Não, marcaram exatamente os primeiros séculos. Certo. Seja no Oriente como também no Ocidente. Estou sorrindo de satisfação, porque quando fiz o doutorado em Bíblia, o meu professor de patrística, isto é, dos padres da igreja... daí que vem a palavra patrística, exato, óbvio. Foi o então cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornaria Papa Bento XVI. Tem que lembrar sempre mesmo, porque é sempre um orgulho, né, Padre Guido? Sim. Então, padre da igreja, lá nos primeiros séculos, ajudaram a cunhar a fé. Doutor da igreja, qualquer tempo da igreja, desde que colabore com um saber teológico específico, e um papa da história vai reconhecer, olha, aquele santo ali está sendo proclamado doutor da igreja, pois há algo a contribuir com a teologia, com o ensinamento, com a mística cristã como um todo. Exato, e com a postura de vida. Certo. Porque às vezes nós notamos, né, por exemplo, falava já de Teresinha do Menino Jesus, né, que foi a última que foi proclamada, uma das últimas, né, no tempo de Papa Paulo VI, né, e digamos que ele nunca nem saiu daquelas quatro paredes do Carmelo, mas a postura da vida dela e o fato dela de ter encontrado o lema da santidade, dando gosto à ação do tempo presente, fez com que fosse reconhecida o doutorado dela. Bom, Santa Teresinha, a gente vai voltar nela na ordem aqui que a gente vai seguir. O Padre Guido gosta muito de Santa Teresinha. Você percebe que volta e meia ele vem para Santa Teresinha. Sim, é verdade. Mas é bom, é sempre uma riqueza mesmo, sempre uma riqueza. Mas nós vamos fazer o seguinte, Padre Guido, vamos seguir uma ordem cronológica, sim, de acordo com o santo mais antigo do que diz respeito à data da sua morte, até o mais recente. Vamos fazer assim, Padre Guido? Vamos fazer essa ordem cronológica? Bom, a gente segue essa ordem cronológica e depois, no final, nos últimos, a gente vai dizer, inclusive, que tem algumas diferenças nisso aí, de acordo com a proclamação no final. Mas vamos do mais antigo. O primeiro deles, que enquanto a gente vai falar desses santos, vão aparecer a foto de cada um deles aí. O primeiro vem da França, Padre Guido, é isso? Quem que é o primeiro santo da igreja no que diz respeito à ordem cronológica? Certo, o primeiro grande santo é francês da cidade de Poitiers. Certo. É Santo Hilário, que ganhou este título de doutor da igreja. Ele veio falecer no ano 367, um ano, digamos assim, muito delicado na história, porque a religião cristã estava para ser aprovada e confirmada como religião oficial do Império Romano. Certo. O que aconteceria poucos anos depois, no ano 381, com o imperador Teodósio, né? Certo. E, portanto, este doutor da igreja, Hilário de Poitiers, ele defendeu aquele que eram os dogmas da fé cristã. Quais? O mistério principal da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo Divino no seio de Maria. Em particular, depois ele lutou também
para afastar as primeiras heresias que, infelizmente, estavam soprando dentro da mesma igreja. Era tempo do arianismo, né, Padre Guido? Né? Exato. Ario era um bispo também, né? Ele que defendia que na pessoa de Jesus havia duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e também duas pessoas, pessoa humana e pessoa divina. Quando a igreja depois definiu que em Jesus nós temos duas naturezas, natureza humana e natureza divina, mas somente uma pessoa é a pessoa divina. Interessante. Isso aqui é a nossa fé. Bom, o nosso querido Hilário de Poitiers, é assim que pronuncia, né, Padre, na França? Poitiers. Ele também, em algumas ocasiões, é chamado de Atanásio do Ocidente, porque assim como o Santo Atanásio, ele combateu o arianismo, né? Mas por que eu falei de Santo Atanásio? Porque Santo Atanásio também está na lista dos santos doutores, Padre Guido. Sim. Então vamos fazer o seguinte, então, só para ficar bem claro aqui. O primeiro, então, que a gente falou, Santo Hilário de Poitiers, morreu em 367, e foi o Beato Pio IX que o proclamou doutor da Igreja no ano 1851. Ele não foi o primeiro a ser proclamado, não. Na lista dos 36, ele é o 17º que foi proclamado. Mas como ele é o mais antigo, no que diz respeito ao tempo de morte, a gente começou aqui por ele, Santo Hilário de Poitiers. Então, Papa Pio IX o proclamou, 1851. Mas, Padre Guido, em 373, ou seja, um pouquinho depois da morte de Santo Hilário, Sim. já vem esse segundo personagem que eu acabei de citar. Neste ano, 373, veio falecer Atanásio, do Egito, natural do Egito, né? Que também ele ganhou o título de doutor da igreja, porque defendeu também ele a doutrina cristã. Lembramos que também Atanásio viveu as mesmas dificuldades de Hilário de Poitiers, certo? Porque estavam soprando ventos contrários, havia heresias. Até dentro da mesma igreja que estava se formando, não havia 100% uma unidade de entendimento. E por isso, imagina quanto deve ter gastado este homem até na retórica, nas viagens, no apostolado, nas pregações, para manter viva a fé que sempre foi defendida pela igreja. Atanásio, a gente já conversou com ele, sobre ele aqui em outras oportunidades, né, Padre Guido? Foi um gigante, né, Padre Guido? No que diz respeito ao credo da nossa fé, é um gigante mesmo, literalmente, né, Padre Guido? A gente deve muito a ele, inclusive existe um credo na igreja, que é um credo aceito pela igreja, conhecido como credo de Santo Atanásio. Sim, não é uma novidade o que o senhor está falando agora, Diácono Eri, que temos vários credos, e todos um mais belo do que o outro. Certo? Depois a igreja, claro, estudou com calma e apresentou o famoso credo niceno-constantinopolitano, certo? Que até hoje nós professamos com todas as verdades de fé, principais mistérios da nossa fé, embutidos nesta profissão de fé. Então, só para deixar bem claro, a gente vai falar sobre 36 santos doutores, nesse ritmo aqui que a gente está tentando comentar. Obviamente não é possível que um programa só falar sobre todos eles, né? Então a gente vai fazer uma série de programas. Nós estamos no segundo, que é o Santo Atanásio, do Egito. Morreu no ano 373 e foi o Papa Pio V, aliás, santo também, São Pio V, que o proclamou o doutor da igreja no ano 1569. Exato. Na lista dos Pio doutores... V foi o Papa que encerrou o Concílio de Trento. Bem lembrado, Padre, São Pio V, é verdade. Sim. Na lista dos santos doutores, Santo Atanásio é o nono. De 36, ele foi o nono a ser proclamado, mas é o segundo mais antigo, pois morreu em 373. Um gigante, Santo Atanásio, né, Padre Guido? É sempre legal conversar sobre ele. Sim, e não esqueçamos que até o Egito, no norte da África, deu à história da Igreja Católica vários santos, seja pessoas que viviam no deserto, como também no meio do povo. Aliás, na lista de doutores na sequência, terão outros do Egito aqui. Sim, né? sim, vamos encontrar. Vamos por partes para a gente chegar lá. Então, até agora, Hilário de Poitiers, o primeiro. Segundo, Santo Atanásio. Né? Sim. No mesmo ano que Santo Atanásio faleceu, Padre Guido, aliás, Santo Atanásio faleceu com 77 anos. Né? No mesmo ano, o senhor falou agora há pouco de um santo diácono aí, que o senhor fez referência ao São Francisco de Assis. Sim. Mas tem um outro diácono da igreja primitiva
que é outro desses diáconos que deram certo na vida, viu, Padre Guido? Santo Efrem, né? Santo Efrem, exato. Vamos na Síria. Isso. Ele é natural da Síria, veio falecer no ano 378. E Santo Efrem, diácono, ele deixou escrito um célebre comentário à Bíblia. Certo. Olha, já como já naqueles primeiros séculos, a Bíblia estava sendo estudada, observada, digamos assim, e apresentada aos fiéis na íntegra. E ele ressalta nesse comentário dois fatores que são fatores básicos para o entendimento da Bíblia. O fator da revelação e o fator da inspiração. Isto é, revelação significa que Deus revela o seu pensamento a uma pessoa aqui na Terra. E esta pessoa, com a luz de Deus, com esta inspiração, escreve o pensamento de Deus usando a mentalidade da época no qual esta pessoa vive. Por isso, estes dois fenômenos de revelação e inspiração estão presentes na Bíblia. Vem espontâneo perguntar, padre, mas estamos no ano 378, já naquela época tínhamos uma definição, digamos assim, não digo 100%, mas quase, pelo menos, completa da Bíblia? Podemos dizer sim, porque no ano 300 foi acrescentado, por exemplo, o capítulo 21 do Evangelho de São João. Portanto, já na época do diácono Efrem já estava encaixado na Bíblia. Certo. E já podemos colocar até alguns números, que é interessante ter o conhecimento. A Bíblia, formada por 73 livros, certo? Com 1.328 capítulos e 40.030 versículos. Puxa vida. Já na versão de Santo Efrem já aparece isso. Agora, se o senhor me perguntasse, mas quando foi que a igreja, de uma maneira oficial, definitiva, sem nunca mais alterar, pronunciou isso? O Concílio de Trento. Exatamente, porque aí houve uma crise e houve a necessidade de... A crise, estou falando, obviamente, do início do protestantismo. Que, inclusive, acabaram tirando alguns livros da Bíblia. E aí a igreja precisou, vamos dizer assim, chancelar essa discussão, né, Padre Guido? Acabar com essa discussão. Mas então a gente está no terceiro da lista dos 36 doutores da igreja, falando de Santo Efrem da Síria. Santo Efrem da Síria escreveu belíssimos textos, poemas, a ponto de ser conhecido como a cítara do Espírito Santo, né, Padre Guido? Olha que belíssimo o apelido dele. Não somente diácono Eric, ele escreveu um volume chamado em língua latina Carmina Nisibena. Nisibena devido à cidade dele, né? Nisben, exato. Carmens, digamos assim, né? Poesias altíssimas em língua latina, onde ele manifesta todo o seu amor para com Deus. Notamos que o conhecimento é conjugado com a postura, aí que caracteriza o fato de ser doutor da igreja. Senão bastaria só uma pessoa muito inteligente, não é o caso. Se trata de um santo, né? Santo, isto é o que ele vivia na pele dele, o entusiasmo, o ardor que ele anunciava às pessoas. Sabia conjugar muito bem os dois fatores. O Padre Guido, dizem também que Santo Efrem, que foi contemporâneo de São Basílio, que era bispo, chegou a sugerir que Santo Efrem fosse ordenado sacerdote e até mesmo bispo, e ele não quis. Quis ficar como diácono, humilde, no mais baixo grau do clero para poder servir ali, já que o diácono é um servidor por natureza, né? E este fato que o diácono Eric está citando, digamos que é bastante comum na história da igreja. Quem diria que um Francisco de Assis, por exemplo, não chegou a ser padre, não se achou digno do sacerdócio. O mesmo São Bento, temos dúvidas, até hoje não temos nenhuma expressão. Foi exatamente o que aconteceu com Santo Efrem, quis permanecer diácono, diácono, apesar de ter São Basílio, que é o próximo da lista, daqui a pouquinho a gente vai para São Basílio. Mas só para confirmar, então, o terceiro desses santos doutores que estamos comentando, Santo Efrem da Síria, diácono, morreu em 373, e foi o Papa Bento XV, já no século XX, 1920, que o proclamou doutor da igreja. Apesar de ser um santo tão antigo, só em 1920 foi proclamado doutor da igreja na lista dos 36. Ele é o 24º. Exato. E Bento XV
foi aquele que escreveu e proclamou o direito canônico. É verdade. Assim como é nós verdade. temos no dia de hoje. É verdade, bem lembrado, Padre, 1917, né, Sim. Padre Guido? Bom, então, falamos dos 3 primeiros ali, Santo Hilário de Poitiers, Santo Atanásio, Santo Efrem da Síria. O 4º doutor da igreja, que eu acabei de dizer foi contemporâneo de Santo Efrem, é o próprio São Basílio. Só que ele é conhecido como Basílio Magno, é o primeiro Magno aqui da lista, Padre Guido. O que significa isso? Magno, grande em português, né? Não se trata somente de um nome Basílio, que no Oriente Médio é bastante comum. Para nós aqui no Brasil, não. Mas lá sim, até hoje, né? Basílio vem do grego basileus, que significa rei. Né? Era um bispo da Turquia. Estamos no primeiro século. Só uma dúvida, Padre Guido, um parênteses aqui. Quando a gente olha para alguma biografia de São Basílio, aparece a palavra Capadócia. Capadócia pertencia à Turquia? Sim, até hoje tem na região da Capadócia, em plena dentro, eu tive a alegria inclusive de visitar pessoalmente esta região da Capadócia, né? Dentro da atual Turquia. Certo. A Turquia tinha um outro, antigamente, era conhecido com o nome de Ásia Menor. Certo. Certo? Portanto, veja como a igreja do Oriente Médio vai para o Ocidente, volta para o Oriente. Isto é, quando se trata de dar o título de doutores, temos pessoas do Oriente e do Ocidente que alcançaram o mesmo objetivo, o mesmo reconhecimento da parte da igreja, né? O Basílio destacou-se, sobretudo, pelos escritos a respeito do Divino Espírito Santo. Certo. O Tratado do Espírito Santo, com a finalidade de mostrar que o Espírito Santo vive uma profunda comunhão de natureza com o Pai e com o Filho. Gente, é muito importante o texto base do qual que ele usa para chegar a falar do Espírito Santo é exatamente a última frase do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, que fala do envio de Jesus, que envia os apóstolos no mundo inteiro, batizando todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Portanto, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa isolada, não, é parte integrante da Santíssima Trindade. Ed é importante para nós agradecer também este grande santo, porque as 3 pessoas agem sempre em plena e total sintonia. Por que digo isso? Quem não acredita neste dogma de fé é capaz de realizar aqui na Terra, Diácono Eric, as piores heresias até no mundo de hoje. Até o ponto, por exemplo, que tem falsas religiões, onde na Bíblia destas falsas religiões, a palavra Espírito Santo está escrita com a letra minúscula, porque não reconhece que é Deus. Não se pode modificar nenhuma palavra da Bíblia Sagrada. E nós estamos diante de um grande homem e grande santo doutor, Basílio, que escreveu um tratado do Divino Espírito Santo. Trabalhando aqui na rede século XXI, onde notamos, né, um padre Eduardo que introduziu para o Brasil a renovação carismática católica, uma valorização extraordinária da ação do Espírito Santo, nos sentimos até prestigiados em dizer estas coisas publicamente, porque o Espírito Santo é o amor da igreja, ele que ilumina a inteligência de todo cristão para viver a sua vida cristã de uma maneira autêntica. Muito bem. Então, São Basílio, lembrando, Padre Guido, Basílio Magno ou Basílio da Capadócia, ou ainda Basílio de Cesareia, a gente está falando da mesma pessoa, né, Padre Guido? Sim. Capadócia porque ele foi bispo lá, Cesareia porque é a origem, a cidade de origem dele, Capadócia não é é isso? uma região interna da Turquia. Certo. Então, a gente está falando da mesma pessoa, né? Só lembrando, amigos, que nós estamos aqui no comentando sobre o 4º doutor da igreja, respeitando uma ordem cronológica, né? Na primeira parte a gente vai respeitar a ordem cronológica. Lá no fim tem uma pequena mudança, mas quando chegar lá eu explico.
Então, nós estamos no quarto. Santo Hilário de Poitiers foi o primeiro. Segundo, Santo Atanásio. Depois, Santo Efrem da Síria. E agora, São Basílio Magno, que morreu. São Basílio morreu em 379. E foi também São Pio V. São Pio V proclamou vários santos. E ele proclamou São Basílio também. No ano de 1568. Na ordem, então, dos 36, São Basílio foi o sexto a ser proclamado. São Basílio, outro gigante, né, Padre Guido? Bom, vamos dar sequência, então, para o próximo. Depois de São Basílio, vem São Cirilo de Jerusalém. Sim. A palavra Cirilo, o nome Cirilo, vão ter outros na lista, mas esse é o primeiro, São Cirilo de Jerusalém, que morreu no ano 386, Padre Guido. Exato. Digamos logo que o outro Cirilo, que também é o doutor da igreja, é do Egito. O outro é do Egito. É do Egito. Mas Esse é de Jerusalém. De Jerusalém, está no Oriente Médio, né? Ele veio falecer, este bispo de Jerusalém, no ano 386. Ele ajudou os corações dos fiéis a mergulhar no mistério pascal e escreveu, olha só, minha gente, verdadeiro mestre, um catecismo popular, centralizado no sacramento da Eucaristia. Olha que interessante. Sim, ed é interessante, gente, notar que até hoje, no Oriente Médio, há o costume, na hora de batizar um bebê, de colocar uma pequena hóstia, bem pequenina, na boca do bebê. Bem na hora que ele recebe a graça de Deus do batismo, já recebe pela primeira vez Jesus sacramentado. Ô, Padre Guido, e essas catequeses, especialmente, que foram divididas em 24 catequeses, foi fundamental para que Leão XIII, que foi o Papa que o proclamou santo, pensou muito nisso, né, nessas catequeses, já que se trata de uma obra belíssima e o rigor, a profundidade teológica prevaleceu na obra de São Cirilo de Jerusalém. Né? Certo. Então, São Cirilo de Jerusalém, que morreu em 386, foi o Papa Leão XIII que o proclamou santo no ano 1882. E na lista, então, dos 36, ele é o 20º, São Cirilo de Jerusalém. A igreja é muito rica, né, Padre Guido? Está aí um outro exemplo dessas riquezas, um santo bispo e doutor da igreja, São Cirilo de Jerusalém. Exato, né? O catecismo, estamos diante de um desafio, talvez, não sei se é a palavra mais oportuna, mas é um verdadeiro desafio no dia de hoje, porque precisamos todos, meus amigos, conhecer. Quando se conhece a verdade, se ama também. É natural uma coisa desta, né? Hoje notamos ao nosso redor, não precisa sair das nossas cidades, uma verdadeira proliferação de igrejas com nomes belíssimos, mas não existe, porém, a comunhão do pensamento e nem de doutrina. Aliás, o nosso trabalho aqui está justamente contrário disso. A gente está reafirmando aqui a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e 36 luzeiros, vamos chamar assim na história da igreja, 36 santos doutores que colaboraram com essa mesma igreja, ensinaram e por isso diversos papas na história da igreja proclamaram santos. Os proclamaram santos. Padre Guilherme, a gente vai para o primeiro intervalo, vamos para o próximo na sequência. Não sai daí que na sequência a gente continua, vamos continuar a lista dos santos doutores, já que a gente está no primeiro programa de uma série sobre os santos doutores. Não sai daí, a gente volta já já.